Oi, pessoal, tudo bem? Tem alguém aí? Vou convidando o pessoal. Quem tá almoçando vai me ouvindo enquanto faz a comida? Deixa o celular aí rolando. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje: neuroplasticidade e desenvolvimento da criança. Não vou pôr muito, né? Porque, enfim, tá criança, coach, cuidado de desenvolvimento, é muita coisa, né? Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Ariandine, nome diferente, bonito. Oi, Patrícia, tudo bem? Então, esse é o nosso tema de hoje. Vou ver se eu consigo fixar ele. Eu conseguia antes. Por que você não tá fixando o tema? Ah, fixar, consegui. Vamos lá, se vocês puderem, pessoal, quem entrou, aproveitar e compartilhar a nossa live. Foi uma live que eu resolvi fazer de, assim, relâmpago, sem fazer muita divulgação, porque eu tenho disso, né? Eu tenho uma coisa meio impulsiva às vezes, então, assim, muitas das coisas que eu leio, que eu estudo, se eu não faço naquele momento, eu acabo esquecendo e aquilo me perde a vontade, me perde o calor, me perde a... Enfim, então eu preciso fazer meio que, assim, li, gostei, preciso compartilhar isso com as pessoas. Então, é um pouco disso, tá? Oi, Marcela, oi, Gabi, oi, Dani. Tá, eu só vou convidar aqui mais algumas pessoas. Deixa o celular aí rolando, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa, fazendo comida, enfim, eu tô tentando passar para todo mundo aqui, compartilhar para mais pessoas. Que a gente vai começar a nossa live. Tem gente que acho que não recebeu, eu não tive tempo de divulgar para todo mundo, gente. Mas, enfim, eu tava afim também de bater um papo, de falar, de conversar, que faz tempo que a gente não faz isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô precisando conversar com alguém. Então, se vocês estiverem por aí e puderem compartilhar, tô só terminando aqui de compartilhar com todo mundo. Daqui 2 minutinhos eu já começo a falar sobre neuroplasticidade e desenvolvimento. É uma coisa super falada, mas que eu acho que todo mundo fala de neuroplasticidade, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender o que é, muitas vezes, né? E entender a essência disso, como que isso realmente funciona. Então, a gente vai fazer um bate-papo, como que a gente pode, de fato, estimular essa neuroplasticidade nas nossas crianças. E acho que vai ser bem legal, tá? Bora lá, então. Tô terminando de chamar aqui 200 mil pessoas. Quem quiser e compartilhar, ótimo. Vai ajudar bastante, tá? Para que mais pessoas possam saber sobre o assunto. E eu, como eu sou essa pessoa impulsiva que não tem paciência de ficar divulgando e fazer o movimento acontecer, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar para mim. Ó, pessoal que tá entrando, beijo para vocês. Como eu falei, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar enrolando muito para começar a live. Eu gosto de ser meio objetiva. Que eu já acho que eu não sou muito objetiva em alguns momentos, já falo rápido, sou acelerada, tá? Então vamos lá. O tema de hoje é neuroplasticidade e desenvolvimento da criança, né? Principalmente da criança com dificuldades, atrasos no desenvolvimento, a criança com autismo, a criança com paralisia cerebral, a criança com síndrome de Down, a criança com questões emocionais, a criança que tem esses atrasos e não tem diagnóstico, tá bom? Então a gente vai falar... O assunto vai ser mais voltado para essas crianças, né? E, na verdade, a neuroplasticidade, acontece em todo mundo a neuroplasticidade, né? E a gente pode levar para todas as crianças, né? Até as crianças que não têm dificuldade no desenvolvimento, tá? Mas eu
eu tô falando aqui, sempre vou falar mais voltado para esse público. Se vocês tiverem perguntas, deixa eu abrir aqui. Se vocês tiverem perguntas, tá, sobre a neuroplasticidade, Malateca, beijo para você. Anne, se vocês tiverem perguntas, vocês vão falando, tá? Quem mais tá aqui para eu falar oi? Antes de começar, Anne, beijo, Anne, falar oi. Viviane Gasparini, bexiga latindo, resolveu falar um oi. Creme Terra, Terrarium, ai, eu amo isso, adoro. Karen, Carol, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Oi, Ingrid, tudo bem? Gente, eu sempre estudei sobre neuroplasticidade, eu amo neuroplasticidade, tanto que o nosso trabalho do Movapre é sobre neuromovimento, tá? Mas eu vim falar hoje sobre né, como a neuroplasticidade impacta na vida das nossas crianças. E eu estava esse final de semana lendo um livro, que eu leio e releio, porque para mim é um livro meio difícil em algumas partes de entender. Então eu leio muitas vezes. É esse livro aqui, ó. Ele chama Alegria de Viver. Engraçado que eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Não dá pra ler de novo. Aqui, tá escrito Alegria de Viver, mas foi depois que surgiu. Não fiz por conta do livro, tá, gente? Eu já tinha essa tatuagem, e daí eu vi o livro e resolvi comprar esse livro. Esse livro, Alegria de Viver, é do. Eu não sei falar, desculpa, tá? Yongen Mingyur, é um Rinpoche. Ele fala também sobre o budismo. E, na verdade, aqui, a Alegria de Viver, descobrindo o sucesso da felicidade, mas ele faz um link sobre o budismo e a neuroplasticidade, sobre o cérebro, sobre a neurociência. Então, ele faz esse link, que eu não sou budista, mas, enfim, ele traz aí vertentes de como a neurociência pode ajudar na felicidade das nossas crianças. Mentira, das nossas crianças não. É que tudo que eu leio eu levo para as nossas crianças, gente. Oi, Cacá, tudo bem? Então, ele faz um link aí sobre como a neurociência, como o nosso pensamento, ele pode influenciar de fato em como a gente encara a felicidade e o que é felicidade, como que a gente pode utilizar tudo isso para ser feliz. E a neuroplasticidade está envolvida nisso. E é uma coisa que eu acho que a gente sempre pensa nas nossas crianças, né? As famílias também pensam, como mostra o livro com calma para dar uma obrigada, Mari. Vai me dando freio, tá, gente? Vai me dando controle inibitório que eu não tenho. Então, olha aqui, ó. A Alegria de Viver, tá? Se vocês quiserem procurar. Descobrindo o Segredo da Felicidade. Ok? Então, vamos lá. Mostra novamente para darmos um print. Mostrei? Ok? Vocês vão dando uns toques aí, tá, gente? E daí, eu leio, volto. Esse livro eu levei para Tailândia, e daí foi um livro que eu li muito lá na Tailândia, enquanto eu tava lá, quando eu passei 40 dias lá na Tailândia, na Ásia, não foi só na Tailândia, né? Foi Vietnã e tudo mais. E, gente, quando a gente sai do mundo, quando a gente começa a olhar que o autismo é uma criança com uma dificuldade, a gente não precisa necessariamente só ficar estudando coisas do autismo, coisas da criança com dificuldade, a gente consegue ver nosso mundo se abre, se expande sobre o desenvolvimento de uma forma muito mais, eu acho que até prazerosa, né? Então a gente consegue ter um olhar muito mais prazeroso em relação à intervenção. E daí estava eu lendo esse livro pela 19ª vez. Eu também, e daí quando eu vi que a introdução desse livro é do Daniel Goleman, né, que é o autor da Inteligência Social, que eu amo os livros dele. Pra mim, cara, ele é referência, é um mentor também em relação a desenvolvimento, a neurociência, inteligência, a neuroplasticidade. Eu devoro os livros dele, eu leio mais de uma vez os livros dele, porque eu gosto muito. Tem até um livro aqui, eu tô olhando aqui na minha estante, mas tem um livro que chama Foco Triplo, que é sensacional. Outro livro dele que chama Atenção e Seu Papel Fundamental para o Sucesso, que chama Foco, que é maravilhoso. Enfim, vamos voltar para a neuroplasticidade, né, Pamela? Então, o que fala esse livro, tá?
esse cara, esse monge, acho que é um monge, né? Um Rinpoche, né? Eu não sei falar muito bem, que eu não sou muito ligada nessa área do budismo em si, né? Dessa filosofia, mas eu gosto, mas não tenho experiência na área, tá? Ele fala da experiência de vida dele. Coloca o livro de novo, vou deixar aqui, ó. Ele fala da experiência de vida dele, que quando ele era criança, o pai dele também já era monge, já passava esses ensinamentos para as pessoas, era um professor de budismo, tá? O pai dele. Então, e o pai dele, e ele tinha muito medo quando criança, esse Rinpoche que escreveu o livro, tá? Ele relata que ele tinha muito medo e que ele não entendia como que ele ia sair dessa situação para o mundo, né? Que ele falava que ele ficava trancado dentro do quarto dele, ele não conseguia sair ali do quarto dele e não conseguia colocar em prática os ensinamentos que o pai dele colocava ali para todo mundo, enfim. E o mundo dele se abriu a partir desses pensamentos, a partir dos estudos que ele fez, das descobertas que ele fez. Ele saiu desse mundo fechado, né, que ele não tinha nenhum diagnóstico, mas enfim, desse mundo fechado do quarto dele de medo, de isolamento, para começar a fazer palestras e conhecer o mundo e explorar o mundo e fazer palestras passando o conhecimento dele. E nesse caminho ele foi buscar neurocientistas para ele fazer o link sobre o budismo, né, e a neurociência. E como que aquilo poderia de alguma forma estar interligado quando, né, o budismo fala da mente, o neurocientista fala do cérebro, onde eles se conectam, né, e onde isso se encaixava, tá? Então, eu vou abrir aqui algumas partes do livro que eu acho que eu vou acompanhando aqui, porque é meio profundo o assunto, gente. Então, eu não consigo decorar tudo, mas eu consigo ir explanando conforme eu vou olhando aqui, tá? Oi, Tati! Beijo pra você. Beijo pro Lucas, que tá com torcicolo, coitadinho. Então, ele fala, né, de como quando ele era mais novo, ele tinha esse medo e ele acredita que isso veio, toda essa abertura que ele veio para o mundo foi por conta da neuroplasticidade. Lembrando, gente, a neuroplasticidade, ela acontece em qualquer idade, tá? A neuroplasticidade cerebral. Ela não necessariamente acontece só quando criança, tá? Às vezes as pessoas falam, só até os 3 anos a gente tem que correr para estimular porque tem a neuroplasticidade. Sim, o cérebro da criança está mais maleável nessa idade, vou explicar para você aqui, para vocês de uma forma mais teórica, mas não significa que nas outras idades isso não vai acontecer, tá? Um adulto que sofre um acidente de carro e que deixa de andar, o cérebro, ele é neuroplástico e esse adulto ele pode voltar a andar, independente das lesões que ele teve no cérebro. Então, o cérebro ele faz essas novas conexões. E como que isso funciona, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de neuroplasticidade e desenvolvimento. Então, vou explicar. O nosso cérebro, ele tem neurônios, né? O que são esses neurônios? Por que eu tô falando isso, tá? Sobre a neuroplasticidade. Porque a neuroplasticidade, ela tem a capacidade de mudar o nosso desenvolvimento, de modificar o nosso desenvolvimento. Então, ela tem a capacidade, a neuroplasticidade, ela tem a capacidade de fazer com que a gente adquira coisas que numa determinada fase ou numa determinada época que não foi estimulada, se a gente estimular depois o nosso cérebro, ele se adapta e consegue sim aprender coisas novas, independente da idade, né? Então, por exemplo, Pamela, meu filho não fala. Se ele não falou até tal idade, ele não vai falar mais? Não, o cérebro ele é capaz de trazer essas modificações se a gente fizer movimentos para que ocorra não é movimento só de corpo, tá? Mas se a gente fizer experiências, movimentos ou trazer situações que a gente estimule essa neuroplasticidade cerebral. E daí a gente tem a capacidade de estimular isso. Então, se a sua criança ela não aprendeu a falar se ela não falou até os 10 anos, não significa que ela não vai falar. O nosso cérebro é neuroplástico, ele pode sim falar.
Se ele não aprendeu a ler e escrever até os 7, 8 anos de idade, significa que ele não vai aprender mais? Não, não significa isso. O nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade e ele tem infinitas possibilidades, né? Então, o que acontece? Se vocês ficarem com dúvidas, gente, vocês podem ir perguntando aqui, tá? O nosso cérebro, olha que legal, tem 18 pessoas assistindo, eu nem divulguei a live, fico feliz, tá? Ele feito por neurônios, tá? O que são esses neurônios? Esses neurônios, ele fala aqui no livro que eles fofocam entre si, né? Eles são células, são amigos que se conversam, né? Então eles fazem fofoquinhas um pro outro. Então um fala com o outro o tempo todo, né? Fica passando informação, um neurônio fica passando informação pro outro o tempo todo. Independente da idade, gente, independente do grau de desenvolvimento dessa criança, independente da dificuldade, da limitação dessa criança, independente da habilidade dessa criança, todo mundo tem neurônios e esses neurônios conversam entre si. Tá? Então eles ficam ali fofocando um pro outro, mandando mensagem um pro outro. Mas o que acontece? Os neurônios, eles são amigos de longa data, né? Vou colocar dessa forma. Eles são amigos de longa data e quando esses amigos se conversam, eles passam normalmente as mesmas mensagens, né? E muitas vezes não acrescentam. Então eles só fofocam, só trocam as mesmas informações. Sabe quando você tem um amigo de longa data e vocês ficam falando de situações antigas, né? Lembra quando a gente estava na escola, lembra quando aconteceu aquilo, lembra quando aconteceu assado. Então, eles ficam trocando sempre as mesmas informações antigas, esses neurônios. E a neuroplasticidade é a capacidade de a gente trazer informações novas, né? E acrescentar algo na nossa vida. Tá? Informações novas. E às vezes os mesmos amigos não trazem muitas vezes essas mesmas informações porque a gente conversa de coisas antigas, tá? Vou lendo aqui as informações. Então, o cérebro ele tem esses neurônios. Daí, eles ficam ali batendo papo um com o outro o tempo todo. Então, ele fala assim, depois, essas células fofoqueiras, né, que a gente fala, né, esses neurônios que se fofocam um pro outro, eles se parecem muito como uma arvorezinha, tá? Então, ele tem o tronquinho e tem os galinhos, tá bom? Então, a gente chama isso esses são os neurônios. Compostas de um tronco. Esse tronco, tá? Então, assim, ele parece com uma árvore. Então, tem ali, os neurônios são essas ligaçõezinhas. E o troncozinho que tem aqui, a gente chama de axônio, tá? Que também faz parte desse neurônio. E que faz parte da neuroplasticidade. Por que eu tô falando para vocês? Que é assim que funciona a neuroplasticidade, tá, gente? No nosso cérebro. E esses galhos, eles se estendem para enviar e receber as mensagens. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o axônio, então esses galhos, tá? Ele vai enviar e vai receber a mensagem. Eu envio uma mensagem e recebo a mensagem para outro neurônio que tá aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um neurônio com um corpinho, outro neurônio, e esse neurônio aqui, ele manda a mensagem para esse manda para esse. Então, esse envia, esse recebe, né? Então, eles vão fazendo ali conexões, tá? Então, eles vão se conectando, vai fazendo essas sinapses, tá bom? Que daí a gente chama de sinapses. Eles têm esses essas lacunas são chamadas de sinapses, e as mensagens que fluem essas lacunas são enviadas nas formas de molécula química, que são chamadas de neurotransmissores, tá? É complexa a neuroplasticidade, tá, gente? Ela não é assim, neuroplasticidade. Não, olha tudo isso que precisa ser feito no cérebro para entender como que funciona de fato a neuroplasticidade, tá? E daí o que acontece? Hoje em dia as pessoas já conhecem, né, tudo que a gente pode falar sobre os hormônios, né, que a gente libera. Então são a questão da serotonina, né, que é influente na depressão, a dopamina, é uma substância que traz essa sensação de prazer. Tudo isso está no nosso cérebro. Por que eu estou falando isso? Porque se eu mando uma mensagem, se a experiência que eu tenho de mandar de um neurônio para o outro é assim, você lembra que... Cacete, calma aí. Desculpa, é que abriu aqui. Se eu mando aqui para vocês, você lembra que... quando a gente era criança, eu fui mordido por um cachorro,
né? Daí manda mensagem para outro neurônio, daí o neurônio fala, eu lembro, você lembra que você morreu de medo? Eu lembro, nossa, cachorro dá muito medo. Então, a mensagem que um fica mandando para o outro é que cachorro não é uma coisa legal, né? Eu tenho medo de cachorro porque cachorro morde. É essa mensagem que eu tive, né, é essa conexão que eu fiz. Porque a experiência que eu tive ali quando pequeno foi que cachorro late, que eu tenho medo de cachorro, porque cachorro morde, e é a mensagem que eu mando pro neurônio, converso com aquele, ele fala, realmente, tem que ter medo, porque ele te mordeu, ele é verdade. Então, fica naquela mesma conversa. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente traz isso para as crianças, né, a primeira experiência que ela tem sobre aquela situação é aquela experiência que o cérebro vai buscar, tá? Seja uma experiência positiva e seja uma experiência negativa, tá? Então, essa experiência positiva, ela vai impactar de forma positiva no nosso desenvolvimento e aquela experiência negativa, ela pode impactar de forma negativa no nosso desenvolvimento. Não sempre, porque aquela experiência negativa, ela também pode impactar como uma forma de sobrevivência, mas você pode ter recebido aquela experiência de uma forma muito mais impactante do que realmente é. Por exemplo, quando você é pequeno e um cachorro te morde quando criança, você fica com a imagem de que aquele cachorro, né, ou que o cachorro não é legal, o cachorro morde. Então você leva aquela experiência pro resto da sua vida e não é uma verdade, né? O cachorro não morde, o cachorro é legal. Alguns cachorros mordem, alguns cachorros são bravos, mas não é a grande maioria, né? Então, a mesma coisa quando a gente vai ensinar algo para as nossas crianças, porque eu tomo muito cuidado toda vez que eu falo, eu quero ensinar isso pro meu filho. Eu quero que meu filho, com 2 anos, Pamela, ele não pega no lápis, não pega na caneta, e com 2 anos eu quero que ele, todas as crianças pegam e eu tô insistindo, ele não pega, ele não chega nem perto. Bom, ali já foi criado um caminho no cérebro dele de que escrever não é bom. Então agora a gente vai ter que fazer um outro movimento, um outro tipo de atividade, uma outra experiência para que ocorra essa neuroplasticidade, para que essa informação seja modificada no cérebro dele e para que ele entenda que escrever e desenhar e pintar é legal, né? Então olha como que isso impacta no desenvolvimento das crianças, a forma como a gente estimula as nossas crianças, né? Então, por isso que é importante a estimulação e a intervenção desde pequeno, porque a gente está ali moldando todas as experiências e a gente está mediando todas essas experiências. Mas é importante a gente pensar que essas experiências que a gente dá para as nossas crianças também precisam ser adequadas, porque a gente pode mandar informação inadequada e causar ali também um trauma, e daí a gente tem que fazer outro movimento para causar ali uma neuroplasticidade e mandar uma outra informação para o cérebro, tá? Vamos continuando. Se tiverem dúvidas, podem ir falando. Estão gostando, gente, do que eu tô passando para vocês? Então, vamos lá. E daí ele fala aqui no livro que reconhecer a atividade dos neurônios não seria muito relevante em termos de sofrimento ou felicidade, exceto por alguns detalhes importantes. Quando os neurônios, isso que eu falei para vocês, quando os neurônios se conectam, formam um vínculo muito parecido com amizades antigas, que é aquilo que a gente falou, né? Que ficam mandando mensagens antigas o tempo todo, né? Experiências, eventos antigos. E esse vínculo a gente chama de hábitos mentais, né? Que é uma espécie de reflexo automático. Então, agora a gente volta para as nossas crianças. Quantas das nossas crianças têm esses reflexos automáticos de olhar uma coisa e não querer chegar nem perto? Por quê? É o reflexo automático de uma experiência que ela teve, que ela formou na cabeça dela, tá, gente? Não necessariamente é uma experiência que vocês fizeram para traumatizar, mas ela recebeu aquilo como traumatizante. Por que existem... agora falando de um outro lado, existem pessoas que, por exemplo, foram abusadas quando crianças e que têm traumas pro resto da vida, e tem pessoas que foram abusadas quando crianças e que levaram isso como um ensinamento e conseguem hoje disseminar e transformar aquilo de uma outra forma. Por quê? Ele transformou a experiência, a forma como ele recebeu aquela experiência é individual, é de cada um. Então, uma criança pode receber aquela experiência de um jeito e outra de outra.
Então, quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre escrita, quando a gente fala sobre, sobre ler, como que é essa experiência que a gente está dando para eles? É positiva ou é negativa? Tá? Deixa eu ler aqui a Daniele. Por favor, me ajude. Tive uma educação dura e não tinha interação como brincadeiras. Hoje sofro, pois não sei brincar com minhas filhas. O que eu faço? Olha que ótimo, Dani. A neuroplasticidade vai começar a acontecer no seu cérebro, porque você tem hábitos, né, automáticos que automaticamente você passa uma forma de experiência para o seu filho, né, que você ainda não consegue brincar. Então, vai depender muito de você quebrar esses hábitos, né? E daí você pode estruturar isso para você de uma forma pensar. Esse livro ele ajuda muito a quebrar esses hábitos repetitivos que não são positivos para a gente, né, e que não agregam no nosso desenvolvimento, e ele ensina como que a gente pode quebrar esses hábitos para a gente transformar. Por que eu não consigo brincar, né? Qual que é a experiência? Então ele faz a gente parar para pensar, e quando a gente para pensar sobre aquilo e não pensar de forma automática sobre aquilo, então assim, o nosso pensamento talvez automático eu tive uma educação dura e eu não consigo interagir porque eu tive essa educação dura. Esse é o nosso pensamento, é um hábito automático que a gente tende a pensar. Mas se você pensar assim, bom, por que eu tive isso? Como que eu posso transformar isso? Como que isso impactou na minha vida? Você vai pensar muito mais sobre aquilo e automaticamente o seu cérebro vai sair ali daquela caixinha e automaticamente você está dando oportunidade de criar outras formas de resolver também esse problema. Mas eu vou falar um pouquinho mais, de repente pode te ajudar, tá bom? Diversificar experiências e vivências sensoriais e de movimento contribui muito para a ampliação e repertório de aprendizagem. Sim, isso na verdade, quando a gente diversifica as vivências, né, isso é neuroplasticidade. Quando eu fico na mesma coisa, né, repetindo a mesma coisa, eu não crio a neuroplasticidade, que é aquilo que a gente fala, o neurônio fala sempre a mesma coisa, né? Eu ficar brincando sempre de bola todo dia do mesmo jeito não agrega nada no meu cérebro. Mas eu diversificar a forma como eu brinco com a bola, eu diversificar o tipo de bola, eu diversificar a textura das bolas, eu diversificar os pesos das bolas, isso vai alimentando o meu cérebro porque eu tô diversificando por mínimo que seja, tá? A neuroplasticidade, gente, ela quando a gente fala em neuroplasticidade, não significa a gente mudar da água para o vinho. Ah, meu filho brinca de bola, então se ele brincar só de bola, eu tenho que dar outra coisa para ele brincar, senão ele não vai aprender. Não. Significa que na verdade, eu preciso trazer pequenas experiências, porque é na pequena experiência que ocorre a neuroplasticidade, tá? Não é a gente pensar assim, eu bebo água amanhã, ou eu bebo Coca-Cola, amanhã eu só vou beber água, sei lá, um exemplo besta. Mas não é isso, é assim, bom, amanhã eu bebo Coca-Cola, mas amanhã eu vou beber um gole de água, pelo menos. A gente já mudou. No outro dia, eu vou beber 5 goles de água e continuo bebendo Coca-Cola. Isso já está ocorrendo um impacto no meu cérebro. Eu não preciso tirar a Coca-Cola e beber só água, tá? Porque isso é difícil da gente manter. Para a gente mudar o hábito, isso também precisa ser feito de forma gradativa, né? Para o nosso cérebro se acostumar com isso, para que o nosso cérebro vá criando cada vez mais sinapses, né? E caminhos que faz com que eu pense diferente e que eu queira ficar naquele novo hábito, tá bom? Onde encontrar para comprar? Olha, esse livro eu acho que você encontra pela internet, na Amazon, na Saraiva Online, você consegue. Tá, Dani? A vontade de mudança já traz esse questionamento e aí forma um caminho. Exato. Só o fato de você ter consciência sobre aquilo, você já tá tendo essa neuroplasticidade, tá? Que mais? Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. E daí, ele fala sobre esse reflexo automático, né, daqueles que temos quando um médico, ele dá o exemplo de um médico que bate no joelho com um martelinho. E a gente tem esse reflexo automático em relação a determinados tipos de pessoas, lugares e coisas. É o que as nossas crianças têm o tempo todo. Né? Você fala, meu filho não gosta de ir no shopping, meu filho não gosta de brincar com essa brincadeira, meu filho não gosta de comer esse tipo de comida. E o que a gente mais quer é criar essa neuroplasticidade para que a criança
expanda cada vez mais o seu mundo, né? A neuroplasticidade, ela é para isso. Olha aqui, gente, o livro, ó. Alegria de Viver. Mostra o livro. Estão vendo? Deixa eu terminar de ler aqui o que eu tava lendo para vocês, enquanto vocês marcam aí. Então, como que eu posso mudar essa experiência, tá? Voltando ali pro cachorro. Então, se eu sempre tenho medo de cachorro, eu tenho muitas crianças que vieram para mim que tinham medo de cachorro, né? E aquela informação era rígida na cabeça, né? Eu tenho medo, não chego perto. Daí, como que a gente começou a fazer esse trabalho para mudar, né, a forma como ele pensava? Quando eu falo mudar, já é a neuroplasticidade, porque é mudar a forma de pensar. Então, é a neuroplasticidade. Eu tenho um pensamento sobre aquilo e, de repente, eu mudo, né? Quando eu mudo, ocorreu uma neuroplasticidade. Que eu adquiri uma outra forma de pensar sobre aquilo. Eu tô ali com o cachorro, então eu começo, por exemplo, Pamela, então pro meu filho parar de ter medo de cachorro, eu tenho que ir lá trazer o cachorro, fazer ele passar a mão pra ele ver que não é isso? Não é dessa forma, tá? Mas assim, o cachorro tá do outro lado, né, tá na cerca, ele só olha o cachorro de longe, daí ele começa a perceber que aquele cachorro não late tanto, daí ele começa a se aproximar um pouquinho, num dia ele vai até metade do caminho para ver esse cachorro, no outro dia ele chega um pouquinho até mais perto do alambrado. Então, daí no outro dia ele late e fica meio tenso, mas ele vê que tudo bem, latiu, não aconteceu nada. Então eu tô alimentando esse cérebro com novas experiências de que, poxa, ele latiu, não mordeu. Eu tô vendo esse cachorro não tá fazendo nada. Meu amigo foi lá perto do alambrado, passou a mão nele e não aconteceu nada e meu amigo saiu feliz. Ele latiu, ele achou engraçado, acho que eu posso rir também. Então, olha as informações que a gente tá passando pro cérebro dele, né? Positivas e que tá mudando a forma como ele enxerga aquela situação e aquela experiência. A mesma coisa a gente vai fazer para outros aprendizados, né? O aprendizado, por exemplo, de comer um alimento novo, o aprendizado de escrever, de ter prazer por escrever, de ter prazer por ler, de ter prazer por começar a desenhar ou pintar, né? Ou jogar uma bola, ou de estar em determinado lugar, determinado ambiente, né? Claro, gente, que existem questões sensoriais. A criança, ela não precisa gostar de tudo, ela não precisa mudar ela não precisa, gostar de ir para uma festa de aniversário no buffet, né? Mas será que a gente deu todas as oportunidades para que, de fato, ela experimentasse aquilo com vivências positivas, para que ela, de fato, pudesse escolher se aquilo é bom ou não para ela? Ou só foi um trauma, né? Cachorro, será que, de fato, ela não gosta de cachorro? Ou a experiência que ela teve naquele primeiro momento não foi positiva, a ponto dela nem querer mais chegar perto do cachorro e bloquear, né? Então, a mesma coisa do escrever. Será que inicialmente a forma como estavam estimulando essa criança para ela escrever, de fato era positivo para ela e prazeroso? Ou foram experiências prazerosas que a gente passou? Ou seguravam na mão dela, forçavam ela a ficar sentada, forçavam ela a escrever uma coisa que ela não entendia, ela nem sabia por que ela estava fazendo aquilo, e daí ela traumatizou e foi numa fase de desenvolvimento dela que não era adequada. E daí agora a gente vai ter que fazer uma outra forma para mudar essa experiência que ela tem em relação àquilo que a gente está querendo ensinar, tá? Que mais? Vocês querem falar mais alguma coisa que eu vou continuando aqui? E daí, gente, ele fala que quando a gente tem essas experiências, né, acontece que um conjunto de conexões neuronais associadas, né, com essa experiência, elas receberam aquela informação. Então, a gente vai precisar mudar essa informação, né, dessa forma, trazendo outros tipos de experiências que ele vai visualizando até que, de fato, ele experimente aquilo, né, e ver que não é aquilo que ele imaginava, tá? E as nossas crianças com autismo, elas recebem essa informação, que daí agora eu vou falar para vocês, de forma muito mais direta, não sei se é essa palavra, mas de uma forma muito mais impactante, principalmente as experiências que não são positivas, tá? Porque o que acontece? O que impacta o nosso cérebro e o que gera uma aprendizagem, o que gera um conceito no meu cérebro? É a experiência positiva e a experiência negativa. Então,
Se essa experiência foi muito positiva, aquilo vai impactar o meu cérebro e vai ser muito bom para o meu aprendizado. Se aquela experiência foi muito negativa, aquela experiência também vai impactar o meu cérebro. Por exemplo, tem pessoas que se lembram, quando você fala assim, lembra de uma situação da sua vida que te marcou. Muitas vezes ou foram experiências muito boas, foi quando meu pai me deu uma bicicleta, eu queria muito essa bicicleta. Ou foi quando algo muito ruim aconteceu, foi quando o meu pai saiu de casa. Ou foi quando a minha mãe, sei lá, me bateu de cinta. Ou foi quando eu sofri um acidente, tive que ficar em casa muito tempo. Eu lembro essa experiência, são experiências que foram muito marcantes na nossa vida. E aquilo impacta, foi uma experiência, né? E que aquilo impacta na nossa vida durante um tempo. E as nossas crianças com autismo, elas recebem muito mais as informações do mundo, muitas vezes de forma negativa, tá? Elas têm muitas informações negativas. Por isso também que elas ficam correndo o tempo todo. Não é só por isso, tá, gente? Mas assim, elas não se conectam com o outro, porque o que acontece? Logo de início, nessa conexão que elas fazem nos primeiros anos de vida, são conexões que invadem muito o desenvolvimento delas e elas preferem se afastar. Quando eu atendo as minhas crianças de 1 ano e meio, a minha conexão maior é para que elas sintam prazer em estar com o outro, porque a partir do momento que no primeiro 1 ano de vida ela sente prazer de estar comigo, eu não vou ter trabalho de ficar buscando essa criança porque ela não quer ficar sentado comigo e aprender comigo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque senão a gente vai começar a ter que trabalhar na neuroplasticidade quando ela tem 4 anos, tipo, eu tenho que trabalhar para que ela queira compartilhar comigo a atenção, porque ela sempre foge, porque ela não olha e tudo mais. E quando eu dou muito foco isso no começo, nos primeiros anos de vida, isso impacta muito mais experiências positivas na vida das nossas crianças, que é importante, tá? A pedagogia Waldorf aborda alguns pontos bem interessantes. Aborda mesmo, é muito legal. Como é sentido, sensação e emoções envolvidas. Exatamente, né? Essa experiência é exatamente como eu sinto isso e como essa emoção que eu sinto impacta o meu cérebro. É baseado na nossa... a forma como impacta o nosso cérebro, aquela experiência, está baseada na sensação, na emoção e no movimento. Isso o budismo também fala, né? Eles acreditam também nisso e a neurociência também, então eles têm muito em comum, né? Então o que vai impactar o nosso cérebro é a forma como eu senti aquela experiência, qual o movimento que aconteceu naquela experiência, né? E a emoção que eu senti naquela experiência. Então aqui essas 3 questões é que vai formar se foi uma experiência positiva ou uma experiência negativa para o meu cérebro, né? Tem um livro chamado A Passarinha sobre autismo, linda história, não conheço, bom saber. Como podemos ajudar as crianças que não gostam de comer nada? Sim, tem a ver sim, Fabi, porque isso tem a ver com a parte sensorial, tá? Pode ter muito a ver. Tem a ver a forma como essa criança, como foi introduzido o alimento nos primeiros anos de vida dessa criança. Tem a ver a forma como o adulto também experimentou e agora, para a neuroplasticidade dela, como que eu vou oferecer de novo. Então, a forma como eu ofereço para trabalhar essa neuroplasticidade, né? Então, supondo que a criança não gosta de cenoura, eu vou dar um exemplo, tá? A criança não gosta de cenoura. Eu vou, no primeiro dia, eu vou comer essa cenoura, né, no meu prato e não vou oferecer para essa criança, gente. Entenda uma coisa, para trabalhar a neuroplasticidade, eu não fico oferecendo para ela, você quer comer? Dá uma mordidinha. Só uma. Não, gente, eu já bloqueei de novo o cérebro da minha criança. É a mesma coisa eu te colocar na frente de um cachorro, se você morre de medo de cachorro, né, ficar, não, vai lá, empurra a criança, vai lá, passa a mão nele, ele é bonzinho. A criança não sabe que ele é bonzinho, porque a experiência que ela tem é que cachorro é praticamente um leão, né? Então isso não é uma forma da gente estimular as nossas crianças. A forma que a gente tem de estimular as nossas crianças, por exemplo, para ela comer aquela cenoura, um dia eu ponho na mesa, ela só me vê cortando a cenoura. Ela fala, nossa, ninguém me ofereceu. E eu não ofereço, tá? No outro dia, ela vai me ver eu cortando a cenoura e eu só comendo. No outro dia, ela vai sentar na mesa comigo e eu vou comer a cenoura e a cenoura vai estar lá e só eu vou comer a cenoura. E ela tem que só tolerar que a cenoura está lá. E ela falou, opa, bom, a cenoura está aqui, não aconteceu nada, ninguém me mordeu, ninguém me ofereceu. Vou tolerar que essa cenoura esteja nesse lugar. Já é uma neuroplasticidade, porque tem criança que não aceita nem que aquele alimento esteja na mesa, tá? Ou tem criança que não aguenta nem olhar para aquele alimento,
né? E não quer ficar no mesmo ambiente que está aquele alimento. Então, só o fato da criança aceitar olhar para aquele alimento e tolerar que aquele alimento está no mesmo ambiente que ela já é um bom caminho. Tá? Já é uma neuroplasticidade, já é uma forma da gente mudar as informações e a experiência que ela tem em relação àquele alimento no cérebro dela. Daí eu vou comer a cenoura durante um tempo na frente dela. Depois eu vou pedir para ela pegar aquela cenoura e me entregar para eu poder cortar. Então ela já pegou na cenoura e só me entregar. Daí num outro momento eu vou começar a pedir para ela cortar a cenoura para mim, ou ralar a cenoura só para mim, só e obrigada. Num outro momento eu vou pedir para ela ralar e depois pegar nessa cenoura raladinha e colocar em outro lugar. Daí ela já vai começar a pegar e ela vai olhar, ela vai cheirar e deixar ela mexer do jeito que ela quiser. No outro dia eu vou pedir de repente para ela pegar aquela cenoura e dar na minha boca, né, para eu comer. Então, no outro dia eu vou falar, ai, que cenoura linda, dá um beijinho nela. Ela só encostou a boquinha, ai, dá um beijinho nela para fazer um carinho e dar para mim. Ela só encosta e dá para mim, tá? E até que ela vai desmistificando a relação que ela tem pelo alimento. E que ninguém vai forçar ela a comer nada, ninguém vai exigir que ela, de fato, tenha que comer aquilo, né? Isso não é neuroplasticidade, isso significa a gente forçar a criança a comer, tá? Então, tô ali alimentando e mudando, né, o cérebro dela, a experiência que ela teve em relação àquele alimento, tá? Deu pra entender mais ou menos? E daí eu posso ir fazendo isso com outras coisas. E daí, o que ele fala? Então, essa mudança, a forma eu pensar diferente sobre aquele alimento já é a neuroplasticidade, tá? É a plasticidade neuronal. E ele fala aqui que no termo tibetano, a plasticidade neuronal significa a flexibilidade, né? Eles chamam de flexibilidade. Então, é você pensar diferente sobre aquilo, você mudar a forma que você pensa em relação àquilo. Bom, se para você é uma experiência negativa, que tal você olhar aquilo sobre uma outra perspectiva? Mas o que acontece? As nossas crianças não conseguem ter esse olhar, essa flexibilidade, ter um olhar sobre essa perspectiva, elas não conseguem sozinhas ter esse olhar. Se eu falar, olha, que tal você olhar para essa cenoura de um outro olhar, ela é gostosa? Não, ela não consegue. Por isso que vai depender muito mais do adulto de gerar essa neuroplasticidade nas nossas crianças. Então, a neuroplasticidade nas nossas crianças ocorre muito mais porque um adulto está mediando para que ocorra de fato aquela neuroplasticidade. Senão, eles vão ficar sempre na mesma coisa. Eles não conseguem ainda, muitas vezes, ter aquela consciência e aquela abertura para flexibilidade. Então, a gente precisa gerar essa flexibilidade, tá? Meu filho tem Asperger leve. Os comportamentos dele são rígidos, ele tem 6 anos. Eu tenho muita dificuldade em ensinar algo, explicar algo que ele não conhece. Ele se recusa a mudar de opinião. Olha, é tão profundo isso, Ingrid, e a gente pode explanar tanto sobre isso e aprender coisas novas, porque a gente precisa entender se ele não quer aprender coisas novas que você está oferecendo, porque você quer que ele aprenda, ou se ele não quer aprender coisas novas porque ele não quer. E isso está muito associado à parte emocional, à parte de ter medo de aprender coisas novas. Para ele, talvez, ele fala isso aqui, né? Que ele tinha medo e a partir do momento que ele viu que coisas novas não eram um bicho de 7 cabeças, ele se abriu para aprender. Então, a gente precisa começar a ensinar de uma forma muito mais delicada e que é bom eu aprender coisas novas. É gostoso, é isso que eu preciso ensinar. Tá? Eu vejo que ele se sente afrontado nessas situações, aí grita, responde. É medo. Isso, a forma como ele tá mostrando pra você, assim, eu estou com medo de aprender isso que você quer me ensinar porque eu não sei o que é isso, né? Então, a forma talvez como você tá ensinando, manda uma mensagem pra mim, vou conversar. Eu adoro ajudar, assim, nessas situações. A forma como talvez você tá oferecendo determinadas coisas ou o que você está oferecendo, ele se sente afrontado, ele se sente com medo. Né? Então, a gente precisa validar essas emoções, a gente precisa identificar para ele o que são essas emoções e muitas vezes é associado à criança que, por exemplo, tem TOD. Ah, ele tem TOD. Porque tudo que eu falo ele não quer, sabe? Não, são sobre coisas que ele fala. Ah, me fala mais sobre isso, que eu não consegui. Aí eu tento explicar, tá? Entendi, ele tem uma opinião sobre alguma coisa, você tem que explicar que não é aquilo. Né? Você fala, não, filho, não é isso, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. É isso? E daí ele fala, não é desse jeito. É mais ou menos isso, né? Eu tenho criança assim.
E daí você pode, ao invés de tentar ensinar ele que é de outra forma, tá? Você pode colocar nessa situação e falar assim, bom, por exemplo, eu tinha um aluno que ele usava algumas palavras, eu falava, não é essa palavra que usa, é essa, por exemplo, sei lá, ele falava assim, eu ia fazer 2 atividades com ele, eu falava, agora a gente vai para a atividade número 2. Ele não conseguia falar ainda, ele não tinha um repertório de falar de atividade número 2, ele falava assim, agora vamos para o capítulo 2, porque ele estava buscando ali encaixar, tipo, capítulo, o livro tem capítulo, acho que aqui é 2, não é capítulo 2, então eu falava assim, capítulo, não é capítulo 2, é atividade 2. Ele, não é atividade 2, é capítulo 2, não. E daí eu percebi que essa forma não era uma forma de eu conseguir mostrar para ele, né, outras formas da gente utilizar aquela palavra. Eu falo, capítulo igual o livro é capítulo, né? A gente fala capítulo 1, capítulo 2, né? Livro tem capítulo. Aqui eu vou utilizar, eu quero falar a atividade número 2, mas é parecido. Mas eu não tento ensinar. Olha, não, filho, livro é capítulo 2. Na atividade, a gente fala atividade número 2, né? Não parte número 2, né? Não fala para a segunda parte, não fala capítulo, porque eles ainda não estão com aquela conexão, né? E eles não estão abertos para aquele aprendizado. Então, você pode falar, você vai falar capítulo número 2, eu vou falar atividade número 2, porque quando eu tinha a sua idade, toda vez que eu mudava de atividade, eu colocava números. Então, eu me coloco numa situação e mostro para ele a minha experiência, né? E daí, dessa forma, ele falava, nossa, é diferente, né? Olha, eu penso, é diferente. E às vezes, eles aceitam, às vezes não, ele fala, não, mas eu quero isso, tá bom. Tudo bem você pensar dessa forma. Porque algumas coisas eles vão, conforme a maturidade vai vindo, eles também vão mudando esse pensamento, tá? Não sei se eu consegui, talvez, te ajudar. Mas se sim ou se não, daí você me fala, tá bom? Então, por isso que eu falei, né? É importante, a experiência repetida pode mudar a forma como o cérebro trabalha. Né? A experiência repetida pode mudar a forma como o cérebro trabalha. Por isso que eu preciso mudar algumas... nós, adultos, as crianças dependem muito mais de nós, adultos, para mudar aquela informação cerebral do que a criança sozinha. A criança sozinha, muitas vezes, ela tem dificuldade de sair daquela atividade repetitiva, ela tem dificuldade de buscar novos horizontes, então depende muito mais do adulto trazer essa neuroplasticidade. Ele até fala, como você fazia quando criança? Exatamente, eu sempre trago essa experiência. Então, quando eu tinha a sua idade, eu fazia assim, assim. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer igual a mamãe, você pode fazer. Se você quiser fazer igual do seu jeito, você pode tentar. Porque eu acho que o mais importante é porque daí se ele tentar, ele vai ver que às vezes não deu certo, ele está experimentando. Se ele está experimentando, o cérebro está aprendendo aquela situação, né? Pela experiência. E se a gente quer, às vezes, só falar, não é assim, tem gente que fala assim, não é assim, fala, não, eu vou ter que fazer para saber se não é assim mesmo, né? Então a experiência vai falar muito mais do que o nosso ensinamento de boca, né? A historinha social também pode ajudar, porque daí não coloca ele na situação. Quando a gente coloca ele, tipo, é você que não consegue, você está falando errado, não é assim que fala, impacta muito mais eles de forma negativa, né? Ele fica pensativo quando dou um exemplo de quando eu era criança. É porque ele tá associando, ele tá buscando aquela informação e tentando encaixar ali no cérebro dele, né? E daí, gente, a gente tem 3 tipos de cérebro, tá? Que eu vou falar isso de forma... Por que eu acredito que as nossas crianças são tão... porque muitas vezes as nossas crianças elas têm tantas dificuldades dessa neuroplasticidade. Porque a gente tem 3 tipos de cérebro dentro do nosso cérebro, né? Que é o reptiliano, né? É o... Calma aí que agora eu esqueci aqui. É o neocórtex, é o... Fala, gente, qual que é? Vocês sabem aí, me deu branco. E a região límbica, obrigada. Esqueci. Então, reptiliano, a região límbica, né? E o neocórtex. O que acontece? O reptiliano é aquele cérebro, né, que está no nosso tronco ali do cérebro, que é o mais primitivo, né? Que reptiliano, a gente pode lembrar sobre répteis, né? É a questão da sobrevivência. Eu mato quem eu tiver que matar, eu não penso, eu como meu filhote, nasceu, vai sobreviver, se vira, se eu precisar comer meu filhote para eu viver. Então, é aquele cérebro impulsivo, né? Que eu só
faço por sobrevivência. Muitas das nossas crianças agem ainda nesse nível de cérebro reptiliano, tá? Ou reptílico também algumas pessoas utilizam. E daí tem o outro nível, que é essa região límbica, né? Que a região límbica, ela tá mais associada às sensações, os experimentos, as emoções. Eu vou até ler aqui o que ele fala, né? Que é o que circunda o tronco cerebral, né? Que fica como um capacete. E eles estimulam o impulso para cuidar dos filhos. Então, aí já vem aquela associação de cuidar do outro, né? De proteção, de sobrevivência, mais uma sobrevivência de olhar pelo outro, de cuidar do outro, que é o que os mamíferos têm, né? Desse cuidado, né? E de ficar perto do filhote, né? Não é aquela questão de sobrevivência mata-mata, como, né, o reptiliano. Então, eles já são muito mais pensando nessa questão de conseguir brincar, de conseguir ter a troca com o outro. Calma aí, alguém me mandou alguma coisa aqui. Ah, tá. De troca com o outro. E depois vem o do neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro, né? Que daí vem a parte de raciocínio lógico, de pensamento, de função executiva, de pensar sobre aquilo, né? O que mais que ele fala? De entender o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? De fazer escolhas, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, que onde a gente sempre quer chegar nas nossas crianças, né? Nesse nível aí do neocórtex que a gente sempre estimula na neuroplasticidade para chegar no neocórtex, que é a fala, né? Aqui, que é a criação de novas memórias. Deixa eu ler aqui o que ele fala também, rapidão, do neocórtex, só para vocês, para eu poder explanar um pouquinho mais. Que ele fala que oh, meu Deus, onde está aqui? A capacidade lógica, formação de conceitos, planejamento e reações emocionais com ajuste fino, tá? Então, assim, a minha reação adequada emocionalmente sobre aquela situação, né? Então, fala sobre essa questão do desenvolvimento da fala, da imaginação, de criar, de manipular símbolos, né? Oi, tudo bom, Jéssica? Beijo, obrigada pelo linda. Tô melhor, Rô. Graças a Deus tô um pouquinho melhor. Meu exame saiu, deu uma alteração no exame de sangue. De sangue não, alteração no exame de urina, gente. Quem viu meu IGTV, eu fiquei falando sobre xixi, deu uma alteração lá. Eu vou no médico hoje, fim da tarde, pra saber o que eu realmente tenho. Mas tô aqui, ó, tô bem. Tô tremendo já, porque eu não sei, acho que meu açúcar caiu, eu falo muito e às vezes cai. Tremendo, eu falo assim, eu já me sinto meio... eu sinto tipo uma queda de açúcar. E eu acredito que as nossas crianças, elas ficam muito nesse nível, sabe? Começam do reptiliano, a gente evolui para o límbico e daí a gente precisa evoluir para o neocórtex, tá? Então é essa neuroplasticidade que a gente quer trazer para as nossas crianças. Muitas crianças vivem no reptiliano e isso é muito ruim, né? Claro, Pamela não vai matar. Não, mas sabe aquela criança que vai comer o que tá na frente, porque não vai comer até aquilo acabar, ou é que não tem a noção, não tem a sensação, não percebe o corpo dela, não percebe as suas sensações. Daí quando a gente vai pro límbico, a gente começa a trabalhar isso. O que eu tô sentindo, como eu tô sentindo, as partes do meu corpo, de cuidar do outro, né? E daí a gente vai pro neocórtex, de ajustar todas essas sensações. É onde a gente sempre quer chegar com a neuroplasticidade. E isso a gente pode fazer em todas as idades, tá, gente? Então, a ideia é sempre essa, a gente evoluir as nossas crianças pensando que a gente sempre pode estar evoluindo, a gente sempre pode trazer essa neuroplasticidade das nossas crianças, né? E as nossas crianças, elas vivem muito, eu acho que elas vivem até mais nessa região límbica, que é aquela região que tem a amígdala. Não sei se vocês já ouviram falar que a amígdala do nosso cérebro, ela é responsável, não é a amígdala não daqui, tá? É a amígdala do nosso cérebro. Ela parece, acho que meio que uma amêndoa. Não, um negocinho assim redondinho. Essa amígdala, ela é responsável pela capacidade, né, de processar todos os nossos medos. Então, assim, de fuga, né, de congelamento e de luta, né? Então, as crianças, eu acho que elas vivem muito nesse sistema límbico, muitas das nossas crianças.
que elas fogem o tempo todo, elas querem, se algo é ruim, ou elas fogem, ou elas vêm pra luta, ou elas ou elas dão aquela congelada, fingem que não é com elas, olham pro nada, sabe? Tipo, desligam. E o que a gente quer trazer é cada vez mais para esse neocórtex, né? Para esse pensamento mais elaborado. E claro, gente, conforme as crianças vão evoluindo, né? Ou conforme as crianças vão crescendo, esse pensamento também vai elaborando mais. Mas tem crianças, por exemplo, de 11 anos que vivem nesse sistema límbico, né? Eu tenho crianças de 12 anos que estão ainda nesse pensamento reptiliano, né? E tenho crianças com 11, 12 anos que estão já nesse pensamento do neocórtex. Então, é importante a gente saber, enfim, a gente tem que estimular para essa neuroplasticidade, para que eles continuem evoluindo e desenvolvendo. Fala! Luta, fuga e congelamento. Isso, luta, fuga e congelamento, né? Que eles falam no inglês 3 Fs. Fight, flight. Como que fala congelamento em inglês? Não lembro. É os 3 Fs no inglês que eu nunca lembro. Eu tenho amnésia no inglês. Criança no TEA e adulto sentem muito o tempo todo, né? Então, as crianças no TEA, elas acionam demais essa amígdala, elas vivem muito nesse sistema límbico. E o que acontece? É aquele sistema límbico, o sistema límbico eles não têm, elas estão muito ali no cérebro límbico, eu acredito, sabe? Porque elas não sabem exatamente como freeze, obrigada, gente, freeze, congelamento, exato, obrigada. Ai, vocês são lindas. Enfim, passei um pouquinho para vocês sobre essa importância da neuroplasticidade. Queria saber se vocês têm perguntas. Se vocês gostaram, se deu para entender mais ou menos como funciona a neuroplasticidade, porque quando a gente fala, é bom para estimular a neuroplasticidade das nossas crianças, as pessoas falam, falam que essa época é a melhor época da neuroplasticidade. Tá, mas como que eu estimulo isso? Né? Então, a neuroplasticidade ela pode ser desenvolvida em qualquer aspecto da vida da criança, na parte motora, cognitiva, na parte funcional, na comida, em tudo, gente, em tudo, no adulto, em tudo, tá? Vocês têm alguma... Quem não viu o livro e quiser comprar, é esse daqui, Alegria de Viver, tá? Eu tenho muitas crianças que, eu acredito que tem muitas famílias que vão se identificar com isso, que estão nesse momento de bloqueio nas intervenções, sabe? Que não conseguem explorar, que não conseguem, que travaram. Ai, Pamela, e isso acontece muitas vezes por uma experiência que ela não teve tão positiva, tá? Ingrid, que bom que você gostou. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui no privado que a gente vai conversando. Né, eu posso passar mais informações, posso ajudar. Eu adoro ajudar, gente. Se eu pudesse, na verdade, eu posso. Eu tô com isso na minha cabeça, que agora eu posso. Gostou, Carla? Que bom. Faz mais vídeos sobre o tema. Vou fazer, gente. Vocês vão me falando os temas que vocês gostam. Eu sou meio assim, sabe? Esse livro eu li domingo, eu falei, nossa, amanhã eu vou fazer. Eu falei, não, Pamela, não seja tão impulsiva. Daí alguém tem na terça, não, vou fazer aí na terça. Daí eu fico pensando assim, eu preciso ver quem vai fazer live, que eu não quero bater com o mesmo horário da outra live pra não, né, enfim, então, tem tantos temas legais, né, então eu ponho um tema diferente. E esse livro, gente, eu comecei a ler, é um livro pra mim, tá? Pra mim, pra trazer uma neuroplasticidade pra mim, porque mudar a forma como a gente encara as situações, por exemplo, nessa época de quarentena, é muito legal. Eu tô lendo muito esse livro, eu voltei a ler esse livro porque é uma forma de eu mudar a forma como eu vou encarar essa quarentena. Eu já mudei, mas vira e mexe a gente começa a cair naquele, putz, e agora? O que vai acontecer? Tô falida, ferrou, já era. E esse livro tem também me ajudado a pensar ali, buscar uma outra forma de encarar tudo isso, que eu acho que isso faz com que a gente tenha a alegria de viver, né? Não é na melhor circunstância, né? E para as nossas crianças também. Porque eu achei muito legal, porque o que a gente mais quer nas nossas crianças é que elas tenham alegria na vida, né? É a alegria de viver, é a alegria de estar nesse mundo, é a alegria de explorar, é a alegria dessa troca. E que isso eu acho que é o que mais incomoda em muitas famílias, é ver o quanto muitas vezes essas crianças se sentem incomodadas nesses ambientes,
né? Então, a gente vai estimular isso, tá? Gente, só tem 25 segundos. Eu vou abrir vagas no curso, por favor, em breve. A gente vai abrir de novo, tá bom? Gente, quem tiver pergunta, me manda por direct, porque só tem mais 15 segundos. Tem pergunta? Manda por direct que eu respondo na caixinha, tá bom? Ou eu respondo no particular, se vocês quiserem. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Beijo e até a próxima live, que eu não sei quando vai ser. Beijo!